versículo 47. Um texto muito conhecido de todos nós. Tenho certeza que aqueles que têm uma caminhada aqui na igreja já ouviram pregações com base nesse texto. Mas é um texto sempre necessário, é um texto que tem muito a nos ensinar. Atos 2, 42 ao 47. Sentados como os irmãos estão, mas com profunda reverência, leamos o texto que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Meus irmãos, hoje eu gostaria de trabalhar o seguinte tema com os irmãos: aprendendo com a igreja primitiva. Todos nós temos o desejo de ver a igreja crescer, todos nós temos o desejo de ver a igreja frutificar para o Senhor. Algumas pessoas, nesse desejo de querer ver a igreja avançar do ponto de vista humano, ver diferenças, ver números, alguns começam a olhar para outras estratégias, começam a olhar para aquilo que tem dado certo em algumas instituições que são chamadas de igreja, mas quando a gente vai ver de perto, falta muito para ser igreja. Enfim, o ser humano querendo ver resultados humanos, muitas vezes esquece que no mundo espiritual, no reino de Deus, nós temos o livro que tem tudo o que nós precisamos aprender. Por isso que hoje eu gostaria de trabalhar com os irmãos sobre esse tema: aprendendo com a igreja primitiva. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para os irmãos que nunca existiu uma igreja perfeita. Se você pensa que a Igreja Batista Central do Ibura é uma igreja perfeita, você está enganado. Nós também temos nossas falhas, as nossas limitações. A igreja, ela luta pela perfeição porque ela luta para ser próximo de Cristo. Mas enquanto aqui vivermos, nós passaremos por algumas dificuldades, nós teremos alguns problemas e nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Mas muito embora nós não sejamos perfeitos, existem coisas que precisam estar em nós, que são coisas muito caras para a fé cristã. São coisas que são fundamentais para a fé cristã. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o texto que está relatando logo após aquela grande pregação de Pedro no dia de Pentecostes, onde a palavra vai dizer que cerca de 3.000 pessoas foram acrescidas à fé cristã, logo após Pedro pregar e o Espírito Santo tomar aquelas pessoas e aquelas pessoas passarem a crer em Jesus Cristo. 3.000 pessoas estavam agora entrando na comunidade da fé. 3.000 pessoas estavam deixando para trás tudo o que pensavam ser certo e olhando para Cristo como autor e consumador da sua fé. 3.000 pessoas estavam dizendo para o Império Romano que o seu único Senhor e suficiente Salvador era Jesus Cristo. 3.000 pessoas estavam rompendo com a sociedade grega de sua época, que acreditava em várias coisas, para dizer que a verdade absoluta era a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar 4 pontos. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar hoje é os fundamentos da igreja primitiva. No versículo 42 e 43, diz que eles perseveravam na palavra, na comunhão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Palavra, comunhão, orações e temor. Meus irmãos, a palavra, na verdade, aqui está escrito: perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que seria a doutrina dos apóstolos? Inicialmente, você precisa ter em mente que naquela época o Novo Testamento estava sendo vivido. Não existia escrito ainda o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, na verdade, é o relato daquilo que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século viveu. O que o Espírito Santo fez, o que Jesus fez para fundamentar a sua igreja. Muito embora os apóstolos, como os judeus, eles já tinham em si a lei de Moisés. Eles já tinham em si os escritos, eles já tinham para si os profetas. Mas Jesus vem para mostrar que tudo aquilo que o judeu acreditava apontava para ele. Então, quando o texto diz eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós podemos dizer com toda certeza, eles perseveravam naquilo que hoje nós precisamos perseverar: a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor.
E por que eles perseveravam antes de qualquer coisa na palavra do Senhor? Porque você precisa ter em mente que Deus, Ele escolheu se revelar a nós, não por louvores. O louvor, ele é de suma importância. O louvor, ele traz a atmosfera de adoração para a igreja. Mas Deus, Ele escolheu se revelar a nós através da palavra. Deus, Ele não escolheu se revelar a nós através das palavras que os homens pensam serem ditas por Ele. O que hoje alguns chamam de profecias ou profetadas, vamos assim dizer. Deus, Ele escolheu se falar a nós através daquilo que Ele inspirou homens para reduzir a termo e escrever em sua palavra. Você precisa ter comunhão com a palavra de Deus, porque se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o Deus da palavra. E aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos ensinavam que antes de qualquer coisa eles precisavam entender quem é Deus, o que Deus fez, o que o ser humano fez para com Deus, para que Deus precisasse mandar o seu Filho amado à terra, morrer morte de cruz, para que agora eles fossem feitos famílias do Senhor. E agora, como família do Senhor, o que eles precisavam fazer? Continuar fazendo até que Jesus mais uma vez venha para buscar a sua igreja. E nós só saberemos de tudo isso se conhecermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquilo que nos traz o fundamento que firma a igreja na rocha que é Cristo. Infelizmente nós vivemos numa era onde as pessoas elas são analfabetas de Bíblia. Mas na história da igreja, o povo do Senhor sempre amou a sua palavra. E eu acredito que você já escutou isso, não foi uma, duas ou três vezes em pregações aqui na igreja. Mas infelizmente não é uma, duas ou três vezes que as pessoas escutam isso e o seu relacionamento com a palavra de Deus não muda. A palavra continua sendo vista apenas como um utensílio para ser pego uma ou duas vezes na semana ou para ser utilizado para vir até a igreja. Mas aqueles irmãos da igreja primitiva, eles nos ensinam a perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor. Perseverando na doutrina dos apóstolos, eles entendiam que era necessário viver em comunhão. Porque a religião do cristianismo, meus irmãos, a mensagem de Cristo nunca foi uma mensagem para o ser humano viver isolado. Diferente do que algumas outras religiões acreditam, que o ser humano tem que estar afastado da sociedade, porque o homem é mau, a sociedade é má. Então vamos viver em mosteiros, vamos viver isolados em montes, vamos viver isolados do resto da sociedade. Não. O cristianismo nos chama para ser luz em meio às trevas e para ser sal em meio a esse mundo que perdeu o sabor, que precisa ser mantido pela palavra do Senhor. Mas nós precisamos viver isso juntos. A comunhão dos santos é que nos mostra que de fato nós somos igreja. Porque Jesus ele orou lá em João 17, versículo 21, que nós precisávamos ser um como ele era um com o Pai, como ele é um com o Pai. Então as pessoas vão entender que somos igreja se vivermos em comunhão. Precisamos viver em comunhão, como aqueles 3.000 homens e mulheres e crianças que foram somados à igreja estavam aprendendo a viver. A comunhão é algo que distingue a igreja de outros grupos. Uma comunhão real e uma comunhão espiritual. Por isso que além da comunhão real e espiritual, eles entendiam que era preciso viver em oração. Alguns irmãos, alguns teólogos, alguns pastores vão defender o seguinte: você quer saber como anda a saúde espiritual de uma igreja? Vá no culto de oração dessa igreja. Porque infelizmente nós já ainda vivemos a realidade em que nós fomos colonizados. O Brasil e grande parte dos países da América do Sul foram colonizados por países que eram católicos apostólicos romanos. E por muito tempo as pessoas acreditavam que servir a Deus era só ir para um determinado momento de culto nessa religião. Ir para aquele culto, ouvir o que o sacerdote daquele lugar fala e saindo dali, pode fazer o que quiser e bem entender. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos viver mais do que isso. Infelizmente, algumas pessoas pensam que ser cristão ainda é isso. Só vir no domingo para a igreja e saindo da igreja fazer o que bem entender. Por isso que eu disse que alguns pastores e teólogos e líderes vão dizer: quer saber a saúde espiritual dessa igreja? Vá no culto de oração dessa igreja. Não é à toa que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam nas orações.
E muitas vezes nós vamos ver se a igreja de fato ela é saudável espiritualmente, se ela persevera em oração. Ora, se aqueles irmãos acreditavam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos apontava para Cristo, e aqueles irmãos acreditavam na comunhão, e Cristo nos ensina sobre comunhão, é necessário lembrar também que não foi uma ou duas vezes que Jesus estava em meio a multidões, e o texto sagrado diz que ele se retirava para ir orar, para ir falar com Deus. Oração não é apenas um momento de petição, onde você parece que está conversando com o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada nos desenhos infantis e sai alguém para realizar os seus pedidos. Pelo contrário, oração é você abrindo seu coração na presença do Deus Todo-Poderoso e reconhecendo as suas limitações, reconhecendo que você é fraco, que você é falho e por isso você precisa dele na sua vida. Pedir ao Senhor poder espiritual para poder vencer os desafios que se colocam na sua vida. Porque desde o início da igreja, a igreja enfrentou desafios. E até Jesus vir para buscar a sua noiva, nós continuaremos a enfrentar desafios. Mas a palavra nos ensina a buscar poder através da oração. Clamar ao Senhor antes de qualquer coisa pela nossa vida espiritual. E também pedir que Ele nos abençoe com aquilo que precisamos materialmente. Por isso que a igreja primitiva aprendeu com os apóstolos a viver em comunhão e também perseverar em oração. Mas também naqueles irmãos havia temor. O temor aqui, meus irmãos, nós podemos ter como em mente é a intenção, é a compreensão daquilo que Deus falou tantas vezes no Antigo Testamento e que os apóstolos também falaram no Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. O temor aqui é entender que Deus não deixou de ser Deus porque a graça dele foi derramada para todos. Da mesma forma como Deus é amor, Ele também é justiça. Da mesma forma como nós devemos nos aproximar a Deus com amor, nós também temos que nos aproximar a Ele com reverência. Da mesma forma que em nosso coração precisa ter alegria, também precisamos viver com temor. Porque o Senhor diz que aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Aqueles irmãos da igreja primitiva estavam chegando a uma nova comunidade, serem cristãos, em uma época onde a filosofia grega estava espalhada, em uma época onde o politeísmo era grande, onde cada um via em cada ponto da natureza um Deus a ser servido, em uma época onde as pessoas não estavam nem aí uma para as outras, só viviam apenas com medo do Império Romano, e a palavra do Senhor diz, é preciso vocês quebrarem com o politeísmo, viver somente para um Deus. É necessário vocês quebrarem com essas filosofias, acreditar que existe apenas uma verdade absoluta. É necessário vocês não temerem a homens, porque homens passam, mas temam o Senhor, seu Deus, que nunca passará. A igreja precisa de pessoas que tenham temor no seu coração. O apóstolo Paulo, pregando aos Filipenses, escrevendo sua carta, vai dizer, vivam o evangelho com amor, mas também com temor. Viver um amor e temor é entender que Deus está presente na sua vida, meu irmão, em todos os momentos. Deus não está presente na vida da igreja apenas quando estamos nas quatro paredes da igreja. Deus não está presente na vida da igreja apenas quando os irmãos da igreja estão reunidos, estão à frente do pastor, à frente de um líder. Deus está presente na sua vida em todos os momentos da sua vida. E porque Deus está presente em todos os momentos da sua vida, e você sabe que Deus é santo, Ele requer de nós que venhamos a viver em santidade. A santidade que Deus requer de nós não é dizer que seremos perfeitos. Somos falhos, somos limitados. Mas por isso nós precisamos perseverar na palavra, na comunhão e nas orações. Para dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso de ajuda. Essa ajuda vem inicialmente na palavra, mas também vem na igreja, um fortalecendo ao outro. E quando um irmão não pode ajudar o seu próximo, oremos. Porque Deus pode fazer o sobrenatural, mas antes de qualquer coisa no meu e no seu coração, é necessário ter temor ao Senhor. É necessário saber que um dia o Senhor vai julgar vivos e mortos. É necessário saber que um dia o Senhor da seara irá separar o trigo do joio. É necessário saber que um dia o dono
de todas as coisas vai dizer quem de fato é ovelha e quem nunca foi ovelha. Por isso que na alma daquelas pessoas havia temor. E eles eram fundamentados justamente na palavra, na comunhão, nas orações e no temor, a reverência ao Senhor. Mas esse texto também nos mostra que aqueles irmãos viviam o amor fraternal. Versículo 44 e 45 diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender a realidade daquela igreja. Estamos falando da igreja do primeiro século. Estamos falando de irmãos que estavam com medo da perseguição do Império Romano. Estamos falando com irmãos que tinham sim, como nós precisamos ter, a consciência que em qualquer momento Jesus pode voltar, mas eles ainda não tinham a consciência de que até Jesus voltar, é necessário também nós cumprirmos as obrigações da nossa vida material. Então, em uma situação de perseguição, onde as pessoas tinham medo, e as pessoas estavam a todo tempo esperando, Jesus vai voltar e eu não vou precisar mais nada disso aqui, eles não tinham a necessidade de ter bens materiais. Então, eles viviam em comunidades, viviam juntos, literalmente, não era só vir para a igreja não, eles viviam próximos, então eles muitas vezes eram perseguidos, estavam em lugares escondidos. Então eles vendiam tudo o que tinham e repartiam entre si. Essa foi uma necessidade que nós vamos ver aqui nesse momento da história da igreja. Se você não sabe, o livro de Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico, porque ele vai relatar os primeiros 30 anos da igreja. Mas, quando nós continuamos a ver a história da igreja na própria Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 6, que isso aqui deu um problema. Safira e Ananias, um casal que tinha naquela igreja lá, mentiu para o Espírito Santo, vendeu uma de suas propriedades, deu só uma parte para a comunidade e escondeu outra. Como se Deus não estivesse vendo tudo. E Deus que nos ensina que temos ter temor a Ele, naquele momento fulminou aquele casal, eles morreram por mentirem ao Espírito Santo. Mais para frente, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses vai dizer, aquele que não trabalhar, que também não coma. Porque a igreja em Tessalônica, ela estava querendo esperar Jesus vir e todos depender da igreja, depender de doação, todo mundo viver só de doação, sem trabalhar. E Paulo vai dizer, não, vocês precisam trabalhar. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, Paulo vai dizer, vivam responsavelmente, trabalhando, sustentando-se com suas próprias mãos, para que ninguém de fora fale de vocês. Então sim, naquele momento, nesses 2 versículos que nós lemos, a igreja, ela vendia tudo e repartia suas propriedades e ajudavam uns aos outros. Hoje em dia, infelizmente, existem grupos religiosos que estão ludibriando, enganando pessoas com base, por exemplo, em textos como esse. Homens que para mim não têm temor algum ao Senhor, que sobem em púlpitos e dizem, vendam tudo o que vocês têm, tragam para a igreja que Deus irá abençoar a sua vida. Infelizmente, não são poucas pessoas que se deixam levar por esse discurso. E a gente pode aprender o que com esse texto, se eu estou dizendo a você que foi um momento histórico da igreja que aquilo era necessário. Primeiro, se a nossa igreja viver momento de perseguição novamente, se chegar a perseguição em nosso país, se os cristãos sofrerem ao ponto de serem levados às prisões por conta da sua fé ou serem condenados à morte, o que é que adianta você ter rios de dinheiro e o seu irmão está passando necessidade? Se a perseguição bater a porta da igreja novamente, aprendamos com a igreja primitiva. Antes vale nos ajudarmos mutuamente ao ter milhares e milhares de dinheiro, ou ter vários e vários bens, e o nosso irmão da fé estiver padecendo. Segundo, mesmo que isso não aconteça, como eu estou vivendo o amor fraternal na minha igreja? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se você conhece alguém da sua própria família, que está precisando de algo, você tem condições de ajudar, você vai dizer para essa pessoa da sua família só, eu vou orar por você, e Deus vai te abençoar? Ou você vai dizer, eu vou orar por você, e vai ver alguma forma para ajudar essa pessoa? Saiba que o sobrenatural é com Deus, aquilo que não está ao nosso alcance é Deus que vai fazer. Mas aquilo que cabe a mim e a você fazer, nós precisamos fazer. Às vezes um telefonema, meus irmãos, como você está? O que é que você está passando?
emprestar o seu ombro amigo, o seu ouvido para alguém, você já está mostrando um amor fraternal. Você está mostrando que, de fato, você tem interesse no melhor para aquela pessoa. Então nós precisamos sim viver o amor fraternal não só de palavras, mas viver de fato como uma família na fé. Como entristece o nosso coração ao ouvir alguns relatos de pessoas que dizem: eu já fui parte de uma igreja, mas eu saí daquela igreja porque dentro da igreja todo mundo falava comigo, mas quando eu saía na rua as pessoas passavam por mim, parecia que nunca tinham me visto, abaixavam a cabeça e saíam em frente. Bem sabemos que, às vezes, essa pessoa que passou por isso não sabe se de fato os outros a viram, mas bem sabemos também que isso às vezes acontece. Não poucas vezes isso acontece. Mas será que isso reflete o amor fraternal? A igreja primitiva vivia como uma verdadeira família. E nós precisamos aprender isso. No terceiro ponto, já para estarmos chegando ao final, aquela igreja ela vivia a perseverança dos santos. Eles todos os dias se reuniam no templo e também se reuniam de casa em casa. Nesta época o templo ainda não havia sido destruído por Herodes. Então, como muitos ali ainda estavam vindo do judaísmo, ainda não entendiam a diferença entre o cristianismo e o judaísmo, é bem provável que alguns ainda iam até o templo para ouvir aquilo que era possível eles ouvirem da mensagem. É bem provável que eles procuravam alguma sinagoga ainda para debater ou para ouvir a palavra do Senhor. É o que nós hoje fazemos na nossa igreja. Às quartas, aos domingos, as atividades que temos, é para que nós perseveremos na fé, aprendamos mais, porque Deus levanta sim pessoas com responsabilidade para ensinar ao seu povo a sua palavra. É bíblico. Os oficiais da igreja são bíblicos. Nós, como povo batista, acreditamos que existem 2 oficiais na igreja, pastores e diáconos. É bíblico. Mas além do templo, eles perseveravam de casa em casa. Eles tomavam as suas refeições de casa em casa, com alegria no coração. Aqueles irmãos entendiam algo que Paulo vai escrever mais à frente, falando para Timóteo, que é algo que precisa estar no coração do líder, a hospitalidade. Mas se o líder é um reflexo para a igreja, em determinada porção, a igreja também tem que viver essa hospitalidade. Também temos que entender que às vezes a nossa casa vai ser o principal ponto para que alguém tenha o primeiro contato com a fé cristã. Às vezes você pode chamar um vizinho seu, um parente seu, para vir num culto domingo e ele não vir. Mas você pode também chamar um parente, um vizinho seu, para tomar um café, um bolo na sua casa, e antes de tomar o café com o bolo, participar ali de um culto doméstico. Um momento de oração, leitura bíblica, exposição da palavra. Ou os vizinhos, as pessoas que chegam até a sua casa, mesmo sem você fazer um culto doméstico, elas podem ver na sua casa algo diferente. A sua reverência ao Senhor antes das alimentações, orar, a forma como você trata seus parentes. A casa em casa também era um meio de evangelismo. Aquela igreja vivia isso. Não se resume apenas 4 paredes da igreja, meus irmãos. Nós, como povo de Deus, precisamos da igreja como a união dos salvos e de um lugar para nos reunirmos. Mas também precisamos entender que Deus também pode usar a sua casa, a sua vida, para ser um ponto de contato, de fortalecimento daqueles que estão chegando na fé e também para que outros possam ser abençoados. Quantas vezes aqueles que vivem em igreja já foram abençoados com um momento de comunhão na casa de um irmão? Quantas vezes nós somos abençoados com um convite, que às vezes nem sempre a gente pode dizer sim, mas só de saber a gratidão, a forma como aquela pessoa quer lhe ver na casa dela, participando daquele momento, como isso nos enche o coração de alegria e nos faz entender que de fato somos uma família. Por isso que a igreja primitiva ela perseverava no templo e perseverava de casa em casa. Para encerrar, o texto vai dizer que com tudo isso, eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. No coração deles havia alegria. Louvar a Deus e agradecer ao Senhor. Enquanto isso, Deus ia somando pessoas daquela igreja. Aquela igreja ia sendo invadida pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo convertia cada vez mais pessoas naquela igreja. Porque aquele povo vivia com gratidão ao Senhor. Eles viviam gratos porque sabiam que antes eles eram gentios, estrangeiros. Não tinham acesso a Deus como um pai.
mas agora a graça chegou até eles, e eles agora eram filhos de Deus. Eles eram gratos porque Deus deu a ele a oportunidade de ser parte de uma família na fé, da igreja. Eles eram gratos pelo dom gratuito de Jesus Cristo, pelas bênçãos espirituais derramadas, e porque sabiam que não estavam sós em meio às provações e às dificuldades da vida. A pergunta é, meu irmão, minha irmã, você é grata ao Senhor? Se você chegou aqui esta noite e você já agradeceu ao Senhor porque você acordou, ou você não sabe que muitas pessoas hoje não chegaram nem ao meio-dia, suas vidas foram encerradas. Você é grato ao Senhor porque um dia alguém pregou o evangelho da cruz para você, e se você de fato se arrependeu dos seus pecados e vive uma vida de fé em Cristo, agora você é nova criatura, filho de Deus. Você é grato ao Senhor porque Ele te presenteia com uma igreja deste porte e com uma infraestrutura como essa, ao saber de que 90% da realidade dos irmãos aí no mundo afora é totalmente diferente da realidade que nós vivemos aqui na Igreja Batista Central do Ibura. Muitos vivem em condições precárias, igrejas que às vezes não conseguem nem pagar suas contas, muito mais sustentar um obreiro. Igrejas que não conseguem ter o mínimo de infraestrutura para ter um culto, e mesmo assim estão alegres no seu coração porque podem cultuar ao Senhor. Você é grato ao Senhor porque na igreja que você faz parte, as pessoas, mesmo com suas falhas e limitações, repito, ninguém é perfeito, mas a igreja luta para ensinar o verdadeiro evangelho, enquanto muitas pessoas mundo afora estão sendo enganadas por lobos vestidos de pele de ovelha que sobem aos púlpitos para pregar qualquer outra coisa que não é o Evangelho de Cristo. Você é grato ao Senhor porque hoje à noite você chegou aqui e consegue ver mais pessoas que também compartilham da mesma fé que você. Meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos um coração grato ao Senhor, como é que nós iremos testemunhar aos de fora que de fato nós somos nova criatura e que a igreja é o melhor lugar para que se está? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez direi, alegrem-se. Paulo estava preso quando escreveu isso, mas ele estava feliz porque via que, em meio a tudo, existia um povo naquela cidade chamada Filipos, que crescia na fé em Cristo Jesus. A grande pergunta é, como nós temos vivido? Nós temos vivido da forma que agrada ao Senhor? Esses fundamentos existem na sua vida? Você tem priorizado a palavra do Senhor? Você tem sido grato pela comunhão dos santos? Você tem uma vida de oração? E seu sentimento para com Deus, além de amor, também é de temor? Você vive reverência ao Senhor, sabendo que não existe nada em oculto que o Senhor não veja? Um dia nós iremos prestar conta de todas as coisas. Você tem desfrutado do amor fraternal? De fato, os irmãos na igreja, você vê como irmãos na fé? Ou são só apenas palavras? E no momento de demonstrar essa família que Deus nos deu, você tem se resumido apenas a falar? Você tem perseverado? Mesmo nos dias que nós não queremos, você tem vindo à igreja? Porque não se engane, se é perseverar é porque nós precisamos lutar. Nem todo dia nós vamos estar com o coração cheio de vontade de vir à igreja, não. Porque as lutas da vida às vezes querem nos entristecer. Mas o Senhor nos lembra que melhor é estar na presença dEle, na comunhão dos santos, do que em qualquer outro lugar. A sua casa, meu irmão, minha irmã, tem sido um pedacinho do céu. Existe paz na sua casa. Existe amor no seu lar. O seu lar pode ser usado pelo Senhor para que mais vidas conheçam a Ele. Louve a Deus por isso. E por fim, seja grato a Deus por todas as coisas. Seja grato ao Senhor porque se um dia aquilo que você pensa que é certo, que é o melhor acontecer, não acontecer, mas você deposita a sua confiança em Deus, saiba que Ele está conduzindo a sua vida. E em meio a todas as dificuldades que nós iremos passar nessa terra, todas as dificuldades que são inerentes à condição humana, aqueles que estão em Cristo têm uma grande promessa. Um dia o reino do Senhor será implantado de uma vez por toda nessa terra. E se nós servimos a esse Deus, eu e você participaremos dessa nova realidade.
Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos por essa noite e por mais uma oportunidade de louvar a Ti, engrandecer o teu nome, orar e meditar na Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A Tua palavra, Senhor, que nos sonda, nos conhece e nos mostra o que precisamos fazer. Te pedimos, ó Pai, que essa igreja continue a crescer, Pai. Que mais pessoas cheguem a essa casa de oração. Que mais pecadores que ainda não Te conhecem venham a se converter. Que mais e mais pessoas possam testemunhar, como a nossa irmã Tânia falou hoje, que através de atividades dos ministérios da igreja, pessoas se converteram. Que mais famílias cheguem até nós e se sintam acolhidas e façam parte dessa grande família. Mas que nós nunca venhamos a esquecer, ó Pai, que o grande fundamento, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que é necessário para a nossa igreja, existe apenas em um lugar, a Tua palavra. Que o desejo de viver segundo a palavra não esteja apenas no coração do pastor Márcio, da liderança da igreja ou dos professores de EBD, ó Pai, mas esteja no coração de cada membro desta casa de oração. Que nós possamos, de fato, Senhor, ser uma igreja cristocêntrica. Que o Senhor Jesus é o centro. Nos mostra, Senhor, que mesmo com nossas falhas, limitações, nossos erros, nós temos muito o que agradecer. E que dia após dia o Teu Santo Espírito possa sempre nos lembrar que somente Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma excelente união e até domingo, se Deus quiser. Aqueles que ainda não fizeram a encomenda da sua feijoada, procure ali o nosso irmão Abimael, que ainda dá tempo. Deus abençoe.